Oi, tudo bem? Eu sou a Juju e você está no podcast número 10. Então, o que vocês acham de falarmos sobre esse complexo de vira-lata que a maioria dos brasileiros tem? Essa mania de falar que a maioria das coisas aqui é ruim e que o que é bom vem de fora. Faz um tempo que eu vejo que isso não é só com a tecnologia ou com a cultura do outro país, mas agora está crescendo ainda mais esse fetiche sobre as pessoas do sexo oposto, os seus prometidos, os seus príncipes ou princesas encantadas que tem do outro lado do mundo. É lógico, com os homens isso daí já acontece há muito mais tempo, onde eles ficam fetichizando as asiáticas e querendo a sua própria oriental para chamar de sua. Porém, graças aos doramas, agora as mulheres estão partindo para a mesma, achando que todo coreano é gatinho e que eles vão tratá-las como se fosse uma joia rara. É lógico, eu consigo entender uma adolescente desejando isso, mas me é um insulto ver mulheres de 30 anos buscando alguma coisa do gênero. E então, repletas de sonhos, essas mulheres entram no Tinder ou então em algum aplicativo para ter contato com esses homens de outros países e vão tentar se conectar com ele, falando muito mal o seu inglês e querendo uma relação com ele que não seja apenas ah, algo de momento. E quando essas mulheres conseguem a relação que elas querem, no melhor dos casos, dá em relacionamento. No pior dos casos, elas vão parar em um canal chamado Sobrevivendo na Turquia, como uma das histórias que são contadas lá, e geralmente são escabrosas. O ponto é que essas mulheres repletas de sonho, irresponsavelmente, se colocam na linha de frente para se tornarem objetos de tráfico sexual. Elas pagam caro e viajam para outro país, ao qual elas mal sabem a língua, para encontrar um cara bonitinho com quem elas só estavam se comunicando por aplicativo. E quando chegam lá esperando encontrar o seu K-pop encantado, é muito capaz que elas descubram que o cara na verdade é feio, ou se ele não é feio, ele pode ser bonito e está aliciando ela. Certo, mas esses riscos nós já conhecemos histórias de várias mulheres que passaram por isso. A questão é por que agora começou essa onda de doramas? Certo, não sei se vocês sabem, mas nem as coreanas querem casar com os coreanos. Eu poderia apenas falar que é uma questão cultural escravocrata, onde transforma as mulheres em escravas das famílias de seus maridos e seus maridos. Mas isso é em toda a Ásia, Japão, China, Coreia, enfim. Tanto que, pasmem, se a mulher fica viúva, ela tem que assinar um divórcio com a família do marido, e ela é muito mal vista pela sociedade quando ela faz isso, porque ela está se separando da família do marido, a qual ela pertence. E se ela se casar de novo com outro asiático, ela vai pertencer à família desse novo asiático com quem ela se casou. Loucura, né? Bom, pelo menos para nós que vivemos no Brasil. E esse é um dos motivos pelo qual as mulheres da Ásia estão casando com estrangeiros. Elas estão conseguindo sua euforia através do casamento. E esse é um dos motivos que está causando a baixa taxa de natalidade nos países asiáticos. E o mais agravante vem da Coreia do Sul. É lá onde menos nasce pessoa no mundo. Então, esses coreanos que já estavam enfrentando o problema de que os jovens não queriam se esforçar mais para conseguir bons empregos e continuar naquela roda viva muito louca que eles têm para lá, agora eles também têm que lidar com as mulheres indo embora ou não querendo casar com os homens que têm, e assim não constituindo família, não fazendo filhotes, e sem fazer filhotes não vão ter futuros humanos para sustentar aquela sociedade que está envelhecendo. Então, qual foi a grande sacada que eles tiveram? Isso mesmo, as bandas de J-pop, que deu muito certo lá no Japão, que passaram também a ser as de K-pop e as da China também. Vendo que esses rostos bonitinhos e esses magrinhos pulando pelo palco atraíam muito a atenção dessas pobres coitadas dos países de terceiro mundo, eles investiram em mais histórias mirabolantes sobre homens maravilhosos, capazes de mover terras e céus para ficar com suas amadas. Homens que são afáveis apenas com a mulher que eles amam e um monstro para com todas as outras.
E essas fantasias mirabolantes que preencheram os coraçõezinhos dessas pobres cinderelas de terceiro mundo foi justamente o que as fez mover tudo que elas podiam para aprender a língua e ir atrás do seu maravilhoso asiático. É até esquisito de pensar nisso, mas vocês sabiam que tem uma lei na Coreia onde a criança que nasce lá é coreana e elas só podem sair da Coreia do Sul quando elas completarem a maioridade, ou seja, 21 anos? E isso daí é feito por um motivo, para que não haja evasão de jovens. Pois é, porque com 21 anos eles já estão inseridos na cultura, eles já aprenderam tudo que eles tinham, eles foram ensinados nessa cultura e dificilmente vão achar outro lugar, alguma coisa melhor. Outra coisa que também é bem comum na cultura asiática que ninguém fala é que os maridos batem suas esposas. É o corretivo do amor. Eles também as traem, mas está tudo bem se eles não se apaixonarem. É só coisa de um dia, sabe? Ir no distrito da luz vermelha e largar uma graninha lá. E isso também é tão aceito, se não for escandaloso o suficiente, que tem namorados que prostituem suas próprias namoradas para ter um dinheirinho. É difícil para um brasileiro pensar nisso, né? Já fui procurar vários casos escabrosos sobre a Coreia, Japão e China na internet justamente para pegar esse desgosto e não ter vontade de arrumar um desses para mim. Afinal de contas, para uma pessoa que assiste dorama, devo admitir que mexe com o seu coraçãozinho e você fica com aquela vontade. Mas não. Um caso que eu vi no Sobrevivendo da Turquia, que por acaso era sobre a Coreia do Sul, contava sobre uma jovem que foi conhecer o seu coreano maravilhoso, chegou lá, ele era lindo, ela também era muito bonita, e daí eles namoraram, se apaixonaram, tiveram esse início de dorama, todo fofinho e bonitinho, e então eles se casaram. Em algum momento, pouco depois do casamento, a mãe do cara morreu, o cara entrou em depressão, parou de trabalhar, só ficava jogando videogame e saindo com os amigos, e a mulher tinha que trabalhar para sustentar o cara. E eventualmente, quando ela se rebelou, ele chamou os amigos dele, espancaram ela, estupraram ela em grupo. Isso porque ela era casada com um cara. Venderam ela como prostituta para os traficantes, para que ela pagasse a dívida que ele fez, o marido dela fez, com o próprio corpo. Afinal, ela é propriedade do marido. E então, quando ela terminou de pagar a dívida do marido dela, os traficantes perguntaram se ela queria voltar para ela. Para ele, erro meu. E ela negou. Ela preferia continuar sendo prostituta e tendo seu próprio dinheiro para poder juntar e voltar para casa dela. Imaginem só você. O cara ainda queria ela de volta. O marido, ela que não quis voltar. Nesse caso, os traficantes que foram, entre muitas aspas, a barca de salvação dela. Fora esse caso, vi muitos outros de mulheres contando em fóruns na internet sobre como os seus maridos coreanos ou japoneses ou até chineses batiam nelas porque elas não faziam a comida do jeito que a mãe deles faziam, que elas não eram submissas como eles gostariam que ela fosse. E na Coreia do Sul, especificamente, quando a mulher pede o divórcio e tem um filho, o filho precisa ficar na Coreia do Sul, porque ele é um coreano, filho de coreano e nasceu na Coreia. Ou seja, ainda haviam muitas mulheres que eram obrigadas ou a abandonar a criança ou a permanecer no país estrangeiro trabalhando e se ferrando apenas para conseguir ver o rebento. Aí eu me pergunto, como é que essa mulherada não vai atrás de saber dessas coisas quando elas olham aqueles lindos rostinhos bonitos, repletos de reboco num dorama? Elas se sujeitam a cada coisa e eu fico me perguntando, será que alguma delas vai ver esse vídeo e vai pensar, nossa, realmente eu posso me lascar se eu continuar querendo o meu asiático? Não é melhor conseguir um asiático aqui no Brasil, onde eu tenho respaldo da lei, onde eu tenho uma família para cuidar de mim ou pedir socorro caso eu precise? Sem falar que o mesmo vale para os homens, né? Já que eles vão atrás de suas waifus lá na Ásia e acabam se lascando com mulheres que nas horas vagas resolvem ser prostitutas. Ou então, se elas conseguem meios de sair do país dela, fica com o cara durante um curto período de tempo, pede divórcio e arruma coisa melhor. Afinal de contas, ela já está livre das amarras do país.
Eu também poderia falar sobre o olhar de superioridade que esse povo tem diante de povos como os brasileiros. Mas eu prefiro não entrar nesse assunto, já que o vídeo vai ficar muito longo e eu prefiro não passar dos 10 minutos, já que as pessoas podem ficar incomodadas com isso. Mas eu gostaria só de relembrar: os asiáticos não são bonzinhos, e se eles estão fazendo tanta propaganda assim para chamar a atenção das mulheres estrangeiras para os homens dos países deles, é porque tem alguma coisa muito errada lá e vocês não estão sabendo. Enfim, espero que tenham gostado e que deixem nos comentários as opiniões de vocês. Eu vou adorar conversar sobre. Afinal, debater é uma das coisas que eu gosto de fazer. Peço que deixem um like para me incentivar a continuar a fazendo vídeos e também que apertem o sininho para que continuem recebendo os vídeos. Obrigada por tudo e tchau!